Existe um tipo de dor que poucas pessoas conseguem explicar completamente. Ela não aparece de forma dramática, nem costuma ser percebida pelos outros. É uma sensação silenciosa que acompanha muitas pessoas desde muito cedo. Uma inquietação que surge mesmo quando, aparentemente, tudo está bem. Como se algo essencial dentro de você estivesse faltando. Como se existisse um vazio difícil de nomear. Algo que nenhum relacionamento, nenhuma conquista ou nenhuma mudança de vida consegue preencher por completo. Talvez você já tenha tentado compreender esse sentimento de diversas formas. Pode ser que tenha buscado respostas em livros, em terapia, em conversas profundas ou em momentos de reflexão solitária. Algumas pessoas procuram explicações na espiritualidade, na meditação ou em longos períodos de introspecção. Ainda assim, mesmo depois de tantas tentativas de entender o que está acontecendo, essa sensação continua presente. Às vezes mais discreta, quase imperceptível. Outras vezes mais intensa. Mas de alguma maneira, ela continua fazendo parte da experiência interior. Muitas pessoas passam anos acreditando que esse estado emocional é simplesmente parte da sua personalidade. Dizem para si mesmas que sempre foram assim, um pouco mais sensíveis que os outros, um pouco mais ansiosas, um pouco mais inquietas. Porém, o psiquiatra Carl Jung, fundador da psicologia analítica, apresentou uma visão diferente. Segundo Jung, muitas emoções profundas que carregamos não surgem do nada e nem sempre fazem parte da essência de quem somos. Muitas vezes, elas têm origem em experiências muito antigas da vida psíquica. Experiências que aconteceram em um momento em que ainda não tínhamos linguagem ou consciência suficiente para compreender o que estávamos vivendo. Um dos pontos mais importantes explorados por Jung é que o primeiro relacionamento que formamos na vida possui uma influência extraordinária sobre a forma como sentimos o mundo. Esse primeiro vínculo é o vínculo com a mãe. Isso não significa reduzir toda a complexidade da vida a uma única relação, nem transformar essa reflexão em uma acusação. A psique humana é muito mais complexa do que qualquer explicação simples. Ainda assim, Jung observou que a figura materna ocupa um lugar extremamente importante no desenvolvimento emocional. Para a criança, a mãe se torna o primeiro espelho psicológico. É através dessa relação que o ser humano começa a aprender, mesmo sem palavras, se o mundo é um lugar seguro ou imprevisível, se suas emoções são aceitas ou se precisam ser escondidas, se sua presença é bem-vinda ou se precisa se adaptar para que o amor continue existindo. Por esse motivo, compreender a verdade psicológica por trás dessa relação inicial pode ser uma das descobertas mais transformadoras da vida adulta. Porque aquilo que você sente hoje pode não ser apenas um traço da sua personalidade. Pode ser o eco de uma experiência muito antiga, que ainda vive dentro da sua psique, moldando silenciosamente a maneira como você se relaciona com os outros, como percebe o próprio valor e como busca segurança emocional no mundo. Para explicar essa dinâmica, Jung introduziu um conceito central da psicologia profunda: o arquétipo da Grande Mãe. Esse arquétipo representa uma imagem universal, presente no inconsciente coletivo de todos os seres humanos. Ele simboliza, em um nível profundo da psique, aquilo que a figura materna representa para a experiência humana. No entanto, esse arquétipo possui duas faces que coexistem dentro da mente. De um lado, existe a mãe nutridora, a presença que acolhe, protege, alimenta
e transmite à criança a sensação de pertencimento. Quando essa experiência acontece de forma relativamente estável durante a infância, algo muito importante se forma dentro da psique da criança. Ela desenvolve uma espécie de segurança interna, uma sensação silenciosa de que, mesmo quando a vida se torna difícil, existe uma base emocional que oferece estabilidade. Mas também existe o outro lado desse arquétipo. Aquilo que Jung descreveu simbolicamente como a face sombria da maternidade. Essa dimensão pode se manifestar de diversas formas, como frieza emocional, ausência afetiva, abandono psicológico, ou até uma presença que sufoca em vez de acolher. E é importante entender que isso nem sempre acontece por escolha consciente. Muitas mães também carregam suas próprias feridas, traumas, depressão, ansiedade ou histórias familiares difíceis que limitaram sua capacidade de oferecer presença emocional consistente. Quando uma criança cresce em um ambiente onde essa presença emocional não é estável, algo delicado começa a acontecer dentro da sua psique. A criança passa a internalizar uma sensação inconsciente de que o amor pode desaparecer, ou de que suas necessidades emocionais são excessivas para o mundo ao seu redor. Esse processo ocorre muito antes de a criança ter palavras para compreender o que está acontecendo. O cérebro infantil registra experiências emocionais muito antes de formar memórias conscientes. Por isso, muitas inseguranças que aparecem na vida adulta não são lembranças claras. Elas são impressões emocionais profundas, armazenadas no corpo e no inconsciente. Externamente, a vida pode parecer completamente funcional. A pessoa trabalha, estuda, constrói relacionamentos e pode até alcançar sucesso profissional ou estabilidade. Mas internamente, existe uma tensão constante, uma sensação de que a segurança emocional nunca está totalmente garantida. Essa inquietação muitas vezes acompanha a pessoa durante décadas, sem que ela consiga identificar claramente de onde ela vem. Alguns pensadores posteriores aprofundaram essa compreensão, entre eles, o psicanalista francês André Green, que descreveu um conceito conhecido como complexo da mãe morta. Esse termo não se refere à morte física da mãe, mas à experiência psicológica de crescer com uma mãe que está presente no mundo material, mas ausente emocionalmente. Para uma criança pequena, essa situação é profundamente confusa. O instinto natural da criança é buscar conexão emocional no olhar da mãe, em suas expressões e respostas. Quando essa resposta não vem, a criança tenta inconscientemente encontrar uma explicação. Muitas vezes, a interpretação que surge é dolorosa. A criança começa a sentir que existe algo errado com ela mesma. Para se adaptar, aprende muito cedo a esconder suas próprias necessidades emocionais e a se tornar extremamente sensível ao ambiente ao seu redor. Algumas dessas crianças crescem se tornando pessoas muito responsáveis, muito independentes ou extremamente atentas às necessidades dos outros. Qualidades que parecem virtudes, mas que às vezes escondem uma história silenciosa de adaptação emocional precoce. Na vida adulta, esses padrões frequentemente continuam influenciando escolhas e relacionamentos. Algumas pessoas desenvolvem uma necessidade constante de provar seu valor através do desempenho, tornando-se extremamente produtivas ou perfeccionistas. Outras desenvolvem dificuldade em confiar nas relações e mantêm distância emocional para evitar o risco de rejeição. Em ambos os casos, existe um núcleo comum: a busca por uma segurança emocional que não foi completamente construída no início da vida. Compreender essa história interior, no entanto, não significa permanecer preso ao passado. A verdadeira transformação começa quando a pessoa deixa de procurar apenas culpados e passa a recuperar para si mesma
a responsabilidade pelo próprio processo de cura. Esse movimento envolve reconhecer o passado, mas também desenvolver uma relação mais consciente consigo mesmo. Muitas vezes, isso inclui um tipo de luto silencioso. O luto pela mãe que você precisava e talvez não tenha tido da maneira que imaginava. Permitir-se sentir esse luto pode ser doloroso, mas também abre espaço para algo novo. Porque aquilo que faltou externamente no início da vida pode começar a ser construído internamente na vida adulta. Gradualmente, a pessoa aprende a oferecer a si mesma aquilo que antes buscava desesperadamente nos outros. Aprende a escutar suas próprias emoções com mais atenção, a validar suas necessidades e a criar espaços de segurança emocional dentro da própria vida. Com o tempo, esse processo transforma profundamente a forma como ela se relaciona com o mundo. Os relacionamentos deixam de ser tentativas inconscientes de preencher um vazio antigo e passam a se tornar encontros mais livres entre duas pessoas inteiras. Talvez seja exatamente isso que Jung quis dizer quando descreveu a jornada psicológica mais importante da vida como uma jornada de retorno para si mesmo. Porque no final, compreender sua história não é apenas entender o passado. É descobrir que dentro de você existe a capacidade de se tornar aquilo que um dia você precisou encontrar no mundo.